Avó revela segredo chocante. Irmão abusou e gravidez gera violência na família. O jantar de aniversário em dúvida parecia um ritual de celebração, mas tinha o gosto amargo da traição no ar. Clara, uma artista plástica em ascensão, mal sabia que aquela noite transformaria sua vida para sempre. Olhos brilhantes, risos nervosos e a torrente de vozes animadas formavam um quadro perfeito. Mas sob a superfície, a verdade estava prestes a borbulhar em uma explosão devastadora. A avó, a matriarca venerada da família, levantou-se com uma atitude solene e, com a voz trêmula, disparou o tiro certeiro. Clara, seu irmão Marco a abusou quando você era adolescente. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que parecia ecoar. Um estrondo surdo explodiu no peito. E Clara, a sala girou ao seu redor enquanto um nó se formava em sua garganta. O choque a fez paralisar e as paredes que sempre foram suas aliadas agora pareciam ameaçadoras. Seus olhos buscaram por Marco, que por sua vez mantinha a aparência de filho querido, o sorriso de santo no rosto. Mas a luz fria que emitiu a revelação tornava tudo ainda mais grotesco. Clara lutava contra a enxurrada de emoções. Culpa, vergonha e uma raiva que crescia como um vulcão prestes a entrar em erupção. Com a gravidez se desenrolando dentro de si, a confusão era ainda maior. O que esse segredo significava para o futuro de seu filho? E o peso daquelas palavras que ela havia carregado sozinha, agora estava prestes a desmoronar à luz da família. Enquanto a festividade seguia, o cheiro de formalidade pairava no ar. Até mesmo os convidados pareciam hesitantes, sussurros nervosos entre olhares furtivos. Clara se afastou da mesa. Seus passos tambaleantes levavam-na a um canto escuro da casa, onde pôde sentir a dor pulsar em cada batida de seu coração. Era um labirinto de emoções caóticas, um eco de vozes antigas. E foi aí que ela encontrou um diário desgastado, escondido em uma caixa de memórias da avó. Folhas amareladas exalando o perfume do passado. Ao abri-lo, Clara se viu mergulhada em segredos ainda mais sombrios. As páginas sussurravam sobre relacionamentos tóxicos, abusos silenciados e traumas que se arrastavam de geração em geração. Ela nunca imaginou a quantidade de bagagem que sua família carregava. Os olhares suavizados pela comparação de tempos melhores. A escrita da avó parecia segura, mas cada palavra estava carregada de dor. O peso da história da família se tornava uma tragédia repetida. E Clara se pegou perguntando: seria aquele o ciclo que Marco estava tentando perpetuar? Era hora de escolher, revelar a verdade ou permitir que as sombras continuassem a reinar. Os dias seguintes foram uma espiral de confusão e angústia. Com Marco cada vez mais manipulador, Clara percebeu que ele não hesitaria em usar violência para silenciá-la. A mente dela tornava-se um campo de batalha entre o desejo de justiça e o medo de perder tudo, enquanto sua arte pulsava como um grito de liberdade. A próxima jogada no tabuleiro estava prestes a acontecer. O que ela faria com as revelações do diário? E o que mais estava enterrado nas memórias familiares? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah! E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Clara estava paralisada, o diário nas mãos, tremendo como se encontrasse vida própria. A revelação da avó ainda ecoava em sua mente. A verdade crua e devastadora. Se sentia como um barco à deriva em meio a uma tempestade. O que fazer com tudo aquilo? A tensão na sala parecia palpável. E o riso dos convidados soava distante e desconectado. De repente, um grito cortou o silêncio. Era Marco, seu rosto pálido como papel, os olhos arregalados. O que você disse? Ele parecia se contorcer de uma raiva silenciosa, mas ao mesmo tempo havia algo mais. Clara podia sentir a pressão no ar, um veneno que se espalhava entre os presentes. Marco, você não pode deixar isso acontecer de... Novo! Clara se virou para ele, sua voz subindo em desespero. Neste momento, o celular de Clara vibrou. Era uma mensagem anônima. Eu sei a verdade sobre o seu irmão. Se você contar, ele não hesitará em agir. O coração dela acelerou. Quem estava por trás daquela mensagem? Uma sensação de claustrofobia a invadiu enquanto ela tentava conectar os pontos. A voz do remetente parecia ecoar com um aviso. Mas a quem ela poderia recorrer? Mas era tarde demais. Marco avançou. Seu sorriso de santo se transformando em um semblante de ameaça. Você realmente acha que eu não te conheço, Clara? Sempre foi assim. Você nunca foi a favorita. Ele não estava mais controlado, sua verdadeira natureza surgindo como uma besta em fúria. A sala estava envolta em murmúrios, os convidados trocando olhares assustados, incapazes de entender o que estava se desenrolando. Clara sentiu os olhos dele sobre ela, prontos para julgar, enquanto lágrimas quentes escorriam por seu rosto. O nó na garganta parecia impossível de desfazer. Então, a história se tornou mais complexa. A avó, que sempre havia sido a voz da razão, levantou-se novamente. Clara, eu não contei tudo. Há mais sobre Marco. Eu deveria ter falado antes. Seu olhar estava carregado de arrependimento e tristeza. A verdade é que você não é a única ferida nesta família. Ele não só a machucou, nós o protegemos e horrores vieram dele. Os olhares de todos se voltaram para Marco, como se esperassem que ele se defendesse. Mas ele olhava para a avó com uma mistura de agressividade e medo. A avó continuou. Eu me mantive em silêncio porque tinha medo, mas o que ele fez não pode mais ser encoberto. Era como se uma onda de realidade tivesse atingido a sala. Clara sentia o chão desmoronar sob seus pés. A única verdade que acreditou por tanto tempo estava se desfazendo. O telefone de Clara vibrou de novo. E agora, uma nova mensagem apareceu. A verdade sobre Marco é muito mais sombrinha do que você imagina. Procure pelas fotos no sótão. Fotos? Que fotos? Seu cérebro girava, a dor na sua cabeça se intensificava. O que mais poderiam esconder?
O clima era de total confusão, um pesadelo em câmera lenta, enquanto ela se levantava, decidida a buscar respostas. A cada passo, um sentimento de urgência a puxava em direção ao sótão, sua própria verdade batendo às portas. Mas assim que ela se virou, Marco gritou: "Não vá lá! Você não sabe o que vai encontrar." O que ele temia? O que teriam guardado tão tristemente escondido? O terror pulsava ao redor dela, e Clara percebeu que a batalha estava apenas começando. E essa guerra interna não seria apenas dela, mas de toda a família. Clara estava paralisada, o diário nas mãos tremendo, como se encontrasse vida própria. A revelação da avó ainda ecoava em sua mente. A verdade crua e devastadora. Ela se sentia como um barco à deriva em meio a uma tempestade. Que fazer com tudo aquilo? A tensão na sala parecia palpável, e o riso dos convidados soava distante e desconectado. De repente, um grito cortou o silêncio. Era Marco, seu rosto pálido como papel, os olhos arregalados. "O que?" você disse. Ele parecia se contorcer de uma raiva silenciosa. Mas, ao mesmo tempo, havia algo mais. Clara podia sentir a pressão no ar, um veneno que se espalhava entre os presentes. "Marco, você não pode! Você não pode deixar isso acontecer de novo!" Clara se virou para ele, sua voz subindo em desespero. Então, o celular de Clara vibrou novamente. Era uma mensagem anônima. "A hora da verdade se aproxima. Você não conhece Marco como pensa que conhece. Acesse o sótão agora." Com o coração acelerado, ela olhou ao redor, percebendo que ninguém parecia entender a gravidade do que estava acontecendo. Todos estavam perdidos em seu próprio medo, mas Clara não podia ignorar o chamado daquela mensagem. A voz do remetente soava como um eco de advertência. "Não vá lá. Você não sabe o que vai encontrar." Marco avançou, a fúria transparecendo em sua postura. Mas Clara não se deixaria parar. O peso da verdade a arrastava como um ímã. "Eu preciso saber. O que você esconde, Marco?" A pergunta saiu quase como um grito, cortante e cheio de anseio. No fundo, Clara sabia que a resposta estava ali, em algum lugar no sótão. Em um impulso, ela se virou e começou a subir as escadas. Cada passo ecoava, cada madeira rangeu sob seu peso, mas ela não se importava. O que poderia ser pior do que saber que seu próprio irmão a havia machucado? Era hora de enfrentar os demônios que sempre estiveram escondidos. Assim que alcançou o sótão, acendeu a luz. A luz fraca iluminou caixas empoeiradas, cobertas de teias de aranha, e foi aí que ela viu uma caixa grande à esquerda, com fotos antigas. O coração dela disparou. Clara foi até ela e a abriu. As fotos eram de um tempo distante, mas não eram só imagens de felicidade familiar. Seu olhar fixou-se em uma foto específica. Era uma imagem de Marco, sentado em um canto escuro da casa, com um olhar de tristeza, mas ao seu lado estava outra criança, Clara. Olhou mais de perto, reconhecendo o garoto. Era seu pai, muito mais jovem, mas o olhar era idêntico. "O que isso significa?" sussurrou, sem acreditar no que via. Nesse instante, a porta do sótão se abriu abruptamente, revelando a avó com uma expressão de desespero.
Clara, você não deveria estar aqui. Ela parecia mais velha, mais cansada. Isso não é o que você pensa. Mas Clara não pararia agora. Então o que é, vovó? O que você esconde? Por que o Marco estava com o pai? O som da voz dela reverberou. Uma exigência. Havia uma verdade mais profunda ali. E Clara sentia que estava prestes a desenterrar algo muito maior do que apenas um crime. O olhar da avó mudou de súplica para medo. Ela se adiantou, mas Clara não a deixaria se aproximar. Uma última chance, vovó. O que está acontecendo? A voz dela carregava não só raiva, mas uma necessidade urgente de entender. Nesse momento, Marco entrou, seu rosto mais sombrio do que nunca. Não conte a ela, eu imploro! A súplica dele veio como um sussurro, mas a tensão na sala era insuportável. O silêncio crescia, como um peso esmagador, e Clara sabia que a verdade estava prestes a ser liberada. E então, de repente, uma nova mensagem chegou ao celular dela. A verdade sobre Marco e seu pai é muito mais sombria do que você imagina. Sua família não é o que você pensa, e o seu futuro pode estar em perigo. Clara sentiu o chão sob seus pés estremecer. O que mais estava me escondendo? O terror rolava em suas veias. A máscara de normalidade que cobria sua família estava prestes a cair, e ela estava no centro da tempestade. Ela olhou para Marco e para a avó. O que mais poderia acontecer a seguir? O que mais estava esperando por ela nas sombras? Clara estava paralisada, o diário nas mãos, tremendo como se encontrasse vida própria. A revelação da avó ainda ecoava em sua mente. A verdade crua e devastadora. Ela se sentia como um barco à deriva em meio a uma tempestade. O que fazer com tudo aquilo? A tensão na sala parecia palpável e o riso dos convidados soava distante e desconectado. De repente, o silêncio foi quebrado por um grito. Era Marco, seu rosto pálido como papel, os olhos arregalados. O que você disse? Ele parecia se contorcer de raiva contida. Mas havia algo mais em seu olhar. Clara sentia o veneno da tensão se espalhar pela sala, como um gás tóxico. Marco, você não pode! Não posso deixar que isso suceda novamente. Clara se virou para ele, sua voz trêmula. Nesse momento, seu celular vibrou de novo. Era uma mensagem anônima. A verdade está se revelando. Você não conhece Marco como imagina. Vá ao sótão agora. O coração dela acelerou. O que mais podiam esconder? Não vá lá. Você não sabe o que vai encontrar. Marco avançou, a fúria transparecendo em seu semblante. Mas essa era a chance de... Clara! A pressão da verdade a empurrava em direção ao sótão. Eu preciso saber o que você tem a esconder, Marco. Sua voz soou decidida, quase um grito. Subindo as escadas, cada passo ecoava, e Clara sentia o peso da história se acumulando. Chegou ao sótão e acendeu a luz. Caixas empoeiradas rodeavam o espaço, mas algo na atmosfera lhe dizia que havia muito mais a ser revelado. As fotos, as sombras da sua família, tudo ali. Mas o que ela encontrou foi além de sua imaginação. Clara puxou uma caixa grande e, ao abri-la,
encontrou fotos antigas. Uma delas a deixou paralisada. Era Marco, ainda muito jovem, com uma expressão de tristeza. Mas ao seu lado estava outra criança, que ela reconheceu. Era Ná. Verdade, seu pai, em uma imagem desbotada de um passado que nunca conheceu. O que isso significa? Sussurrou. A avó entrou, seu rosto pálido e cansado. Clara, você não deveria estar aqui. Sua voz estava carregada de desespero. E antes que Clara pudesse protestar, Marco a interrompeu. O que você está fazendo, avó? Pare com isso. O pânico se espalhou por seu rosto. Mas o impacto da revelação foi inegável. Clara, decidida, olhou para a avó. Vovó, o que mais você esconde? Por que Marco estava com nosso pai? A voz dela tremia, mas a determinação estava lá. Então, Marco se virou para Clara, seus olhos brilhando de uma raiva profunda. Se você continuar com isso, não vou hesitar em acabar com você. A fúria dele transformou-se em fúria cega, e nesse momento a avó disse algo que fez o chão sob os pés de Clara desmoronar. Clara, você não sabe, Marco não é seu irmão. As palavras saíram de seus lábios como um veneno. Clara não podia acreditar. O que ela acabara de ouvir? O que você quer dizer com isso? Clara se sentiu cambalear, a mente girando. Marco não era seu irmão? Era o estranho que cresceu com ela? O que mais ela não sabia? Com a intensidade crescendo, Clara sentiu a sala se fechar ao seu redor. O celular vibrou novamente e outra mensagem apareceu. A verdade sobre Marco e seu pai é muito mais sombria. Vá até os arquivos antigos. Eles guardarão o que você precisa saber. O pânico crescia enquanto Clara olhava para Marco, agora revelando uma fúria que estava escondida por muito tempo. Você não pode fazer isso. Eu faço parte disso, ele gritava. Mas era uma verdade agonizante. Então Clara olhou para a avó, esperando uma resposta. Mas em vez disso, viu a expressão dela mudar, de medo para resignação. A verdade já está exposta, Clara. Você deve decidir agora, continuar a busca por essas respostas ou viver na escuridão do que você não sabe. Nesse momento de revelação, um novo entendimento surgiu. A família que Clara conhecia não era real. A batalha por verdades esquecidas estava apenas começando, e ela precisava decidir o que fazer com essa nova vida perfurada de segredos. E o que aconteceria quando a última peça do quebra-cabeça finalmente se encaixasse? O futuro dela pendia na balança, como um jogo de xadrez em que as autoridades se desenhavam nas sombras, esperando para revelar seu próximo movimento. Clara estava paralisada, a revelação da avó a atingindo como um raio. Marco não é seu irmão. As palavras ecoaram na mente dela, como um sino dobrando. O que mais ela não sabia? Olhou para Marco. O rosto dele estava contorcido. Uma mistura de pavor e raiva. O que isso significava para Tubo? Para a história da família? Para ela? Você não sabe o que está dizendo! Marco gritou, sua voz tremendo. Você não tem ideia do que aconteceu! O olhar dele era como uma tempestade, parecendo pronto para explodir. Clara sentiu o coração disparar. O ar estava pesado, quase espesso. Então quem é ele para mim? Se não é meu irmão, o que mais você está escondendo? A tensão se acumulava como antes de um grande estrondo. A avó, ofegante, olhou para o chão. Clara, eu deveria ter falado antes. A verdade é mais complicada do que você imagina. A nossa história não é simples. Nós achávamos que protegíamos você, mas
Era tudo um grande emaranhado de mentiras. Outro celular vibrou na sala. Todos olharam, e Marco arregalou os olhos, apressando-se em tirar o seu do bolso. Não, não, não agora! Ele parecia em pânico, mas numa fração de segundos ele estava de volta, seu rosto sombrio, encerrando-se mortal. Eu preciso saber! Clara exigiu, sentindo-se cada vez mais desesperada. O que você está escondendo? E então o celular de Clara vibrou novamente, e uma nova mensagem apareceu na tela dela. Você precisa entender que as aparências enganam. Marco é mais do que um irmão. Ele é parte de algo muito maior que você não consegue ver. Abra a caixa. O que isso quer dizer? Clara gritou, o pânico crescendo. Caixa? Que caixa? Mas antes que pudesse esperar uma resposta, Marco agarrou o celular dela, seus olhos sendo afiados como lâminas. Chega! Você não vai descobrir mais nada! Ele a encarou com ódio. Pare de procurar verdades que vão te destruir. E foi nesse exato momento que um barulho alto cortou o ar. Um vidro quebrou no andar bem baixo. Os murmúrios entre os convidados explodiram em pânico. Vozes gritavam, tentando entender o que estava acontecendo. Clara e Marco se olharam, ambos paralisados. Vou ver o que foi. Clara decidiu, a adrenalina correndo em suas veias. E ao descer as escadas, encontrou um corpo no chão, deitando-se na sala. Era o pai dela, caído, com uma expressão de dor estampada no rosto. O mundo girou ao redor de Clara. Pai, não! Ela caiu ao lado dele, suas mãos tremendo. O que havia acontecido? Havia sangue. O cheiro de metal no ar era inconfundível. Marco apareceu atrás dela, os olhos arregalados. Ele não deve ter feito isso. Mas as palavras dele soaram vazias. Clara não conseguia entender nada. Um grito ecoou pela casa. E o rosto da avó também estava no meio do pânico, como se ela tivesse visto um fantasma. Vocês têm que sair, agora! A avó gritou, os olhos arregalados, respirando apressadamente. Clara se virou para Marco, confusa. O que está acontecendo? Ela não podia acreditar que o pai dela estava ali, em um estado tão grotesco. A revelação sobre ele não significava nada se tudo estava desmoronando diante dela. E então, enquanto olhava para Marco, algo terrível ocorreu. Clara percebeu que a memória dele estava mudando, como se algo tivesse se desmanchado em sua mente. Por que você está agindo assim? Ela perguntou, a tristeza se misturando ao medo. O que você tem a ver com isso? Marco, por sua vez, pareceu mergulhar em pesadelo! Eu não queria. Eu não sabia que isso aconteceria. Suas palavras escaparam como um eco, o desespero apertando sua garganta. Clara olhou para o pai. O passado dela estava desmoronando, como um castelo de cartas prestes a colapsar. Nesse momento, outra mensagem chegou ao celular dela. A verdade sobre sua família será a sua perdição. Existem laços que não podem ser desfeitos. Clara sentiu um arrepio. Quem estava por trás disso? O que mais estava prestes a se revelar? O que ela acabaria descobrindo ali, diante de todos? A casa, que antes era um abrigo, agora era uma prisão de segredos. E com cada batida de seu coração, Clara se perguntava: seria possível que essa noite, tudo o que ela conhecia, tudo o que amava, estivesse prestes a ruir de vez?
Clara estava paralisada, a revelação da avó a atingindo como um raio. Marco não é seu irmão. As palavras ecoaram na mente dela como um sino dobrando. O que mais ela não sabia? Olhou para Marco. O rosto dele estava contorcido, uma mistura de pavor e raiva. O que isso significava para tudo? Para a história da família? Para ela? Você não sabe o que está dizendo, Marco gritou, sua voz tremendo. Você não tem ideia do que aconteceu. O olhar dele era como uma tempestade, parecendo pronto para explodir. Clara sentiu o coração disparar. O ar estava pesado, quase espesso. Então quem é ele para mim? Se não é meu irmão, o que mais você está escondendo? A tensão se acumulava como antes de um grande estrondo. A avó, ofegante, olhou para o chão. Clara, eu deveria ter falado antes. A verdade é mais complicada do que você imagina. A nossa história não é simples. Nós achávamos que estávamos protegendo você, mas era tudo um grande emaranhado de mentiras. Um novo celular vibrou na sala. Todos olharam e Marco arregalou os olhos, apressando-se em tirar o seu do bolso. Não, não, não agora! Ele parecia em pânico, mas, em questão de segundos, seu rosto se tornou uma máscara de frieza, encerrando-se em um silêncio mortal. Eu preciso saber, Clara exigiu, sentindo-se cada vez mais desesperada. O que você está escondendo? Então, o celular de Clara vibrou novamente e uma nova mensagem apareceu na tela dela. Você precisa entender que as aparências enganam. Marco é mais do que o irmão. Ele é parte de algo muito maior que você não consegue ver. Abra a caixa. O que isso quer dizer? Clara gritou, o pânico crescendo. Caixa? Que caixa? Mas antes que pudesse esperar uma resposta, Marco agarrou o celular dela, seus olhos sendo afiados como lâminas. Chega! Você não vai descobrir mais nada! Ele a encarou com ódio, e então algo inesperado aconteceu. Uma explosão repentina ecoou na sala. O vidro da janela se estilhaçou e um corpo surgiu como um fantasma, batendo contra a parede. Era o pai dela, caído, com uma expressão de dor estampada no rosto. O mundo girou ao redor de Clara. Pai, não! Ela caiu ao lado dele, suas mãos tremendo. O que havia acontecido? Um gênio caído. O cheiro de metal no ar era inconfundível. Marco apareceu atrás dela, os olhos arregalados. O que você fez, Marco? O desespero na voz de Clara era palpável. Como isso aconteceu? Ele não deve ter feito isso. Mas as palavras dele soaram vazias. Clara não conseguia entender nada. Um grito ecoou pela casa e o rosto da avó também estava no meio do pânico, como se ela tivesse visto um fantasma. Vocês têm que sair agora! A avó gritou, os olhos arregalados, respirando apressadamente. Clara se virou para Marco, confusa. O que está acontecendo? Ela não podia acreditar que o pai dela estava ali, em um estado tão grotesco. A revelação sobre ele não significava nada se tudo estava desmoronando diante dela. Então, enquanto olhava para Marco, algo terrível ocorreu. Clara percebeu que a memória dele estava mudando, como se algo tivesse se desmanchado em sua mente. Uma onda de pânico a invadiu. Por que você está agindo assim? Ela perguntou, a tristeza se misturando ao medo. O que você tem a ver com isso? Por sua vez, se tornou uma sombra, como se a vida dele estivesse escorrendo. Eu não queria. Eu não sabia que isso aconteceria.
Suas palavras escaparam como um eco, o desespero apertando sua garganta. Clara olhou para o pai. O passado dela estava desmoronando, como um castelo de cartas prestes a colapsar. Nesse momento, outra mensagem chegou. Ao celular dela. A verdade sobre sua família será a sua perdição. Existem laços que não podem ser desfeitos. Clara sentiu um arrepio. O que mais estava por trás disso? Quem estava jogando esse jogo? Olhou para Marco e depois para a avó. O silêncio tomou conta da sala. O que mais estavam escondendo? O que mais estava prestes a se revelar? Cada batida de seu coração a levava mais fundo em um mar de sombras. Uma sombra se agigantava entre eles. E Clara soube que essa noite tudo mudaria para sempre. Clara estava paralisada, a revelação da avó a atingindo como um raio. Marco não é seu irmão. As palavras ecoaram na mente dela, como se um sino estivesse soando dentro dela. O quê? Mas ela não sabia. Olhou para Marco. O rosto dele estava contorcido. Uma mistura de pavor e raiva. O que isso significava para tudo? Para sua história? Para ela? Você não sabe o que está dizendo. Marco gritou, sua voz tremendo. Você não tem ideia do que aconteceu. O olhar dele era como nuvens escuras prestes a desabar. Clara sentia o coração disparar, como se fosse uma batida sem controle. O ar estava pesado, quase denso. Como se todo o ambiente estivesse ficando cada vez mais apertado. Então, quem é ele para mim, se não é meu irmão? O que mais você está escondendo? A tensão se acumulava, um barril prestes a explodir. A avó, ofegante, olhou para o chão, perdida em pensamentos. Clara, eu deveria ter falado antes. A verdade é mais complicada do que você imagina. O que ela estava prestes a revelar parecia maior do que qualquer um pudesse suportar. Antes que alguém pudesse responder, uma nova mensagem chegou ao celular de Clara. Você precisa entender que as aparências enganam. Marco é mais do que um irmão. Ele é parte de algo muito maior que você não consegue ver. Abra a caixa. A tensão era palpável. A sala parecia girar em torno dela. Marco imediatamente se aproximou, puxando o celular da mão dela. Chega! Você não vai descobrir mais nada! Ele a encarou com uma fúria que a fez dar um passo para trás. Não! Você não pode me impedir! Clara se defensou, seu coração acelerado. De repente, um barulho estrondoso ecoou na sala, fazendo todos pularem. A janela se estilhaçou e o som de uma batida ecoou no chão. Clara virou-se e viu uma sombra emergindo da escuridão. Era uma figura familiar, mas muito diferente do que ela lembrava. Seu pai, caído e ensanguentado, estava ali, com uma expressão de dor estampada no rosto. O mundo girou ao redor de Clara. Pai! Não! Ela caiu ao lado dele, as mãos tremendo. O horror a envolveu como uma nuvem espessa. O que havia acontecido? O ar ficou frio. Marco apareceu atrás dela, o rosto pálido como um fantasma. Ele não pode estar assim. Mas as palavras dele pareciam vazias, enquanto a avó gritava por socorro, seu olhar distante como se estivesse diante de um espectro. Vocês têm que sair, agora! A avó berrou, a voz temendo de desespero. Clara olhou para Marco novamente, confusa. O que está acontecendo? O que você fez? A dor e o medo misturavam-se em seu peito, enquanto olhava para o corpo do pai. Conhecia as histórias, mas isso era um pesadelo realizado. Então Marco, como se uma sombra tivesse passado por ele, começou a murchar. Eu não queria, eu não sabia que isso aconteceria.
murmurou, sua voz fracassando. Clara percebeu que ali estava mais do que desespero. Havia um segredo maior e mais sombrio. Nesse instante, outra mensagem chegou ao celular dela. A verdade sobre sua família será a sua perdição. Existem laços que não podem ser desfeitos. Clara sentiu arrepiar. Oh, nuca! O que mais estava escondido? O que mais estava prestes a se revelar? Mas, como um relâmpago em uma noite calma, Clara viu uma expressão nos olhos de Marco. Era como se estivesse lutando contra um monstro interno. E então tudo fez sentido. Ele não tinha apenas um papel de irmão. Havia algo mais. Algo que ninguém poderia imaginar. A sala ficou em silêncio, enquanto a tensão pairava. Uma expectativa no ar. Eu não sou como você pensa, Marco finalmente disse. Sua voz quebrada. Ele se virou em direção à avó. Você nunca deveria ter me deixado assim. Clara ficou em choque, batendo com as mãos no peito, tentando entender o que havia acabado de ouvir. Todo o passado dela. Tudo o que acreditava estava desmoronando. E neste momento, ela percebeu que o que estava prestes a acontecer ia além de qualquer segredo familiar. A confusão e o medo se tornaram amigos inseparáveis, enquanto o horizonte de sua realidade começava a se desvanecer. O que mais poderia acontecer agora? E mais importante, o que mais estavam todos escondendo? A casa, que havia sido um lar, agora era um campo de batalha. E Clara sabia que a história estava longe de acabar. Clara estava paralisada, a revelação da avó atingindo como um raio. Marco não é seu irmão. As palavras ecoaram na mente dela, como se um sino estivesse soando dentro de seu ser. O que mais ela não sabia? Olhou para Marco. O rosto dele estava contorcido, uma mistura de pavor e raiva. O que isso significava para tudo? Para sua história? Para ela? Você não sabe o que está dizendo! Marco gritou, sua voz tremendo. Você não tem ideia do que aconteceu. O olhar dele era como nuvens escuras prestes a desabar. O coração de Clara disparou, como se fosse uma batida sem controle. O ar estava pesado, quase denso, como se todo o ambiente estivesse ficando cada vez mais apertado. Então, quem é ele para mim? Se não é meu irmão, o que mais você está escondendo? A tensão se acumulava, um barril prestes a explodir. A avó, ofegante, olhou para o chão, perdida em pensamentos. Clara, eu deveria ter falado antes. A verdade é mais complicada do que você imagina. O que ela estava prestes a revelar parecia maior do que qualquer um pudesse suportar. Uma nova mensagem chegou ao celular de Clara. Você precisa entender que as aparências enganam. Marco é mais do que um irmão. Ele é parte de algo muito maior que você não consegue ver. Abra a caixa. A tensão era palpável. A sala parecia girar em torno dela. Marco imediatamente se aproximou, puxando o celular da mão dela. Chega, você não vai descobrir mais nada. Ele a encarou com uma fúria que a fez dar um passo para trás. Não! Você não pode me impedir. Clara se defendeu, seu coração acelerado. De repente, um barulho estrondoso ecoou na sala, fazendo todos pularem. A janela se estilhaçou. E um corpo surgiu, como um fantasma, batendo contra a parede. Era o pai dela,
caído e ensanguentado, com uma expressão de dor estampada no rosto. O mundo girou ao redor de Clara. Pai, não! Ela caiu ao lado dele, as mãos tremendo. O horror a envolveu como uma nuvem espessa. O que havia acontecido? Marco apareceu atrás dela, o rosto pálido como um fantasma. Ele não pode estar assim! Mas as palavras dele pareciam vazias, enquanto a avó gritava por socorro. Seu olhar distante como se estivesse diante de um espectro. Vocês têm que sair! Agora! A avó berrou, a voz tremendo de desespero. Clara olhou para Marco novamente, confusa. O que está acontecendo? O que você fez? A dor e o medo misturavam-se em seu peito, enquanto olhava para o corpo do pai. Conhecia as histórias, mas isso era um pesadelo realizado. Marco, como se uma sombra tivesse passado por ele, começou a murchar. Eu não queria! Eu não sabia que isso aconteceria! Murmurou, sua voz fracassando. Clara percebeu que ali estava mais do que desespero. Havia um segredo maior e mais sombrio. Nesse instante, outra mensagem chegou ao celular dela. A verdade sobre sua família será a sua perdição. Existem laços que não podem ser desfeitos. Clara sentiu arrepiar a nuca. O que mais estava escondido? O que mais estava prestes a se revelar? Mas como um relâmpago em uma noite calma, Clara viu uma expressão nos olhos de Marco. Era como se estivesse lutando contra um monstro interno. E então tudo fez sentido. Ele não tinha apenas um papel de irmão. Havia algo mais. Algo que ninguém poderia imaginar. A sala ficou em silêncio enquanto a tensão pairava. Uma expectativa no ar. Eu não sou como você pensa, Marco finalmente disse, sua voz quebrada. Ele se virou em direção à avó. Você nunca deveria ter me deixado assim. Clara ficou em choque, batendo com as mãos no peito, tentando entender o que havia acabado de ouvir. Todo o passado dela, tudo que acreditava, estava desmoronando. E neste momento ela percebeu que o que estava prestes a acontecer ia além de qualquer segredo familiar. A confusão e o medo se tornaram amigos inseparáveis, enquanto o horizonte de sua realidade começava a se desvanecer. Mas então, algo inesperado aconteceu. A luz do sótão piscou e apagou. Clara congelou. Uma sombra se projetou na parede escura, e a porta se abriu lentamente. A figura que apareceu não era conhecida. Era um homem de rosto encapuzado, segurando uma câmera antiga. Desculpem interromper, mas está na hora de vocês saberem a verdade. A verdadeira história da sua família. Ele fez uma pausa, os olhos focados em Clara. E não é nada do que vocês imaginam. Clara sentiu o chão sob os pés tremer. O que queria dizer com isso? Um novo mistério se formava, e uma nova pergunta pairava no ar. Quem era aquele homem? E qual era a verdade que ele estava prestes a revelar? A sala, que antes estava cheia de gritos e confusão, agora se tornara um caldeirão de medo e expectativa. E Clara sabia que tudo o que conhecia seria virado do avesso. Clara estava paralisada, a revelação da avó a atingindo como um raio. Marco não é seu irmão. As palavras ecoaram na mente dela, como um sino estivesse soando dentro de seu ser. O que mais ela não sabia? Olhou para Marco. O rosto dele estava contorcido.
Uma mistura de pavor e raiva. O que isso significava para tudo? Para sua história? Para ela? Você não sabe o que está dizendo! Marco gritou, sua voz tremendo. Você não tem ideia do que aconteceu! O olhar dele era como nuvens escuras prestes a desabar. O coração de Clara disparou, como se fosse uma batida sem controle. O ar estava pesado, quase denso, como se todo o ambiente estivesse ficando cada vez mais apertado. Então, quem é ele para mim? Se não é meu irmão, o que mais você está escondendo? A tensão se acumulava, um barril prestes a explodir. A avó, ofegante, olhou para o chão, perdida em pensamentos. Clara, eu deveria ter falado antes. A verdade é mais complicada do que você imagina. O que ela estava prestes a revelar parecia maior do que qualquer um pudesse suportar. Uma nova mensagem chegou ao celular de Clara. Você precisa entender que as aparências enganam. Marco é mais do que um irmão. Ele é parte de algo muito maior que você não consegue ver. Abra a caixa. A tensão era palpável. A sala parecia girar em torno dela. Marco imediatamente se aproximou, puxando o celular da mão dela. Chega! Você não vai descobrir mais nada! Ele a encarou com uma fúria que a fez dar um passo para trás. Não! Você não pode me impedir! Clara se defensou, seu coração acelerado. De repente, um barulho estrondoso ecoou na sala, fazendo todos pularem. A janela se estilhaçou e um corpo surgiu como um fantasma, batendo contra a parede. Era o pai dela, caído e ensanguentado, com uma expressão de dor estampada no rosto. O mundo girou ao redor de Clara. Pai, não! Ela caiu ao lado dele, as mãos tremendo. O horror a envolveu como uma nuvem espessa. O que havia acontecido? Marco apareceu atrás dela, o rosto pálido como um fantasma. Ele não pode estar assim. Mas as palavras dele pareciam vazias, enquanto a avó gritava por socorro, seu olhar distante, como se estivesse diante de um espectro. Vocês têm que sair! Agora! A avó berrou, a voz tremendo de desespero. Clara olhou para Marco novamente, confusa. O que está acontecendo? O que você fez? A dor e o medo misturavam-se em seu peito, enquanto olhava para o corpo do pai. Conhecia as histórias, mas isso era um pesadelo realizado. Marco, como se uma sombra tivesse passado por ele, começou a murchar. Eu não sabia que isso aconteceria, murmurou, sua voz fracassando. Clara percebeu que ali estava mais do que desespero. Havia um segredo maior e mais sombrio. Nesse instante, outra mensagem chegou ao celular dela. A verdade sobre sua família será sua perdição. Existem laços que não podem ser desfeitos. Clara sentiu arrepiar a nuca. O que mais estava escondido? O que mais estava prestes a se revelar? Mas, como um relâmpago em uma noite calma, Clara viu uma expressão nos olhos de Marco. Era como se estivesse lutando contra um monstro interno. E então, tudo fez sentido. Ele não tinha apenas um papel de irmão. Havia algo mais. Algo que ninguém poderia imaginar. A sala ficou em silêncio, enquanto a tensão pairava, uma expectativa no ar. Eu não sou como você pensa. Marco finalmente disse, sua voz quebrada. Ele se virou em direção à avó. Você nunca deveria ter me deixado assim. Clara ficou em choque, batendo com as mãos no peito, tentando entender o que havia acabado de ouvir. Todo o passado dela, tudo o que acreditava, estava desmoronando.
E neste momento, ela percebeu que o que estava prestes a acontecer ia além de qualquer segredo familiar. Mas então, algo inesperado aconteceu. A luz do sótão piscou e apagou. Clara congelou. Uma sombra se projetou na parede escura. E a porta se abriu lentamente. A figura que apareceu não era conhecida. Era um homem de rosto encapuzado, segurando uma câmera antiga. Desculpem interromper, mas está na hora de vocês saberem a verdade. A verdadeira história da sua família. Ele fez uma pausa, os olhos focados em Clara. E não é nada do que vocês imaginam. As palavras dele giraram na mente de Clara, uma tempestade de perguntas. Antes que ela pudesse reagir, o homem apertou um botão na câmerazinha e a tela acendeu. Imagens de pessoas, rostos distorcidos pela angústia, surgiram em um flash. Clara reconheceu seu pai, mas não só ele. Também havia, em um canto escuro da tela, a imagem de quem parecia ser Marco, mas mais jovem e com um olhar completamente diferente. O que você está fazendo? Clara gritou, confusa e apavorada. Eu estou aqui para mostrar quem vocês realmente são. O homem respondeu, a voz firme, mas o olhar dele era cheio de algo que Clara não conseguiu decifrar. Então ele apertou outro botão e a tela piscou novamente. As novas imagens mostraram momentos da infância de Marco, mas havia uma sombra, uma figura feminina que constantemente aparecia ao fundo. Clara se deu conta. Mãe! Ela exclamou em um sussurro. A imagem dela estava distorcida, mas fazia lembrar. O homem de capuz continuou. Ela não fez apenas parte da vida dele. Elas estão ligadas de uma forma mais profunda do que você imagina. Não pode ser. Você não sabe o que está dizendo, Clara. Sem saber o que fazer, olhava para a avó, que agora estava de pé, mas com a expressão petrificada. O homem olhou para ela. Você se esqueceu desses laços? Você manteve segredos até mesmo dos seus filhos? E enquanto as palavras pairavam na sala, carregadas de tensão, Marcos se virou, os olhos cheios de confusão e dor. Vovó, o que ele quer dizer? A voz dele balançava entre raiva e vulnerabilidade. Clara mal podia respirar. A verdade estava sendo exposta, mas não da maneira que ela esperava. Havia um emaranhado muito mais complexo entre eles. Uma ligação que transcendeu os erros do passado. Eu não queria que soubessem, a avó murmurou, a fragilidade em seus olhos revelando a profundidade do seu arrependimento. Vocês não estão prontos para isso! As últimas palavras dela ecoaram e, naquele momento, Clara percebeu que o que estava prestes a ser dito poderia mudar tudo. E com isso, uma nova pergunta surgiu. O que não estava pronto para ser revelado? O que mais poderia abalar os alicerces de sua família até então? E assim a sala foi preenchida com um silêncio angustiante, cada um preso em seus próprios pensamentos, enquanto a verdade começava a se desdobrar, deixando Clara à beira de uma compreensão assustadora do que realmente significava ser parte daquela família. O futuro se tornava incerto e, no fundo, Clara soube que essa noite mudaria tudo para sempre. Clara sentia a tensão pesada no ar, as palavras da avó ecoando em sua mente como um eco distante. Marco não é seu irmão! O que isso significava? O que mais ela não sabia?
O olhar de Marco a fazia sentir o estômago embrulhar. O homem de capuz, diante deles, segurava a verdade, como se soubesse de algo sombrio. A verdade vai mudar tudo, ele disse. Os olhos de Clara se moveram rapidamente entre os dois. Quem é você? O que você quer dizer? Sua voz estava quase presa na garganta. Estou aqui para revelar o que vocês não conseguiram ver, disse o homem, sua voz baixa e firme. Ele apontou a câmera e a tela brilhou, mostrando imagens antigas de um grupo de pessoas. Clara reconheceu seu pai no fundo, mas ao lado dele, um rosto familiar. A irmã mais nova de sua avó, que havia sido dada como desaparecida há anos. Clara se sentiu como se um balde de água fria tivesse sido jogado sobre ela. Ela estava viva? O nó na garganta cresceu enquanto tentava processar a revelação. Sim, e o que você não sabe é que Marco não é apenas seu irmão. Ele é seu primo, o filho da sua tia desaparecida. O homem revelou, a intensidade das suas palavras cortando o ar. Não, isso não pode ser verdade. Clara se virou para Marco, que parecia paralisado. A expressão no rosto dele, uma mistura de confusão e raiva. Eu não sou seu primo, Clara. Isso não faz sentido, Marco gritou. Mas a sombra da dúvida começou a surgir em sua voz. Você precisa ouvir isso, o homem prosseguiu, como se sua presença tivesse despertado algo adormecido. A história da sua família é mais complicada. Vocês são parte de um ciclo que não começou agora. Os erros do passado se repetem. Ciclo? Que erros? As palavras saíam de sua boca como um sussurro. O medo apertava seu peito. Não havia como fugir da verdade esmagadora. Então, um som estrondoso cortou a cena. A porta do sótão se abriu bruscamente e uma figura familiar surgiu. Era a mãe de Clara, pálida, como se estivesse voltando de um pesadelo. Ela olhou em volta, confusa e assustada. O que está acontecendo aqui? Sua voz tremia. Clara sentiu a terra se mover sob seus pés. Mãe, você não pode estar aqui. Você não pode estar aqui. Você deveria estar. Silêncio! A mãe gritou, mas havia uma fragilidade em sua voz. Eu não queria que vocês soubessem. Eu não queria. Então, a verdade se desdobrou. A mãe começou a chorar. Eu fiz escolhas. Eu protegi vocês de segredos que nunca deveriam ter sido guardados. Não só de Marco, mas de toda a infância que vivemos. De quem somos de verdade. O ar ficou pesado com a revelação. E Marco gritou. Por que você não me protegeu também? Eu cresci acreditando que você era minha irmã. Ele estava agitado, sua voz quebrada. Porque você é muito mais do que isso, Marco. Você é parte de algo que eu não consegui explicar. A mãe olhou para o homem de capuz, que apenas observava sem se mover. O clima na sala mudou drasticamente. Clara se viu envolta em uma tempestade de emoções. Algo nele a congelava. O que mais estava escondido? E a mensagem que ela recebeu? Chega de segredos, eu não posso viver assim. Os sentimentos dela explodiram, trabalhando contra o silêncio constrangedor. Então, enquanto todos estavam perdidos em suas reações, uma nova mensagem chegou ao celular de Clara. Você precisa entender que a verdade pode ser mais perigosa do que imaginar. Clara ficou paralisada, a mente girando. O que mais estava sendo escondido? O que mais estava prestes a ser revelado?
O futuro parecia mais incerto do que nunca, e no fundo ela sabia que o caminho à frente estava repleto de perigos. E entendeu que essa noite mudaria tudo. Seu mundo estava prestes a desmoronar, e a única certeza que tinha era que as consequências seriam devastadoras.